Na sequência de apresentações, a nossa próxima palestra vai falar sobre tudo que sua empresa precisa saber, para entrar no social business. Pois não, senhoras e senhores, a pessoa que nós vamos trazer aqui, ele é especialista no mercado digital brasileiro e latino-americano, com experiência nas áreas de inovação e marketing digital e mídias sociais. Vamos receber aqui o renomado René de Paula Júnior, senhoras e senhores. Pode aplaudir, por favor. Bom trabalho, René. Obrigado, Pedro. Eu trouxe o meu monstrinho. Vamos ver. Bring your own device. Não é a questão do bring your own device. Aqui eu trouxe um Surface. Meus caros, muito legal estar aqui. A primeira constatação óbvia é que, como sempre, eu errei o dress code. É uma coisa impressionante. Acho que desde pequeno eu tenho uma dificuldade. Você me ajuda aqui, brother? Minha conexão VGA está aqui. Eu fiquei feliz. Eu não conhecia, eu não sabia o que o Minoro ia apresentar e estava um pouco ansioso. Depois que você vem de alguém que faz uma palestra tão rica, você fala, ai meu Deus do céu, e agora se isso bate de frente no que eu vou falar ou não? Eu acho que não. Eu acho que, espero que de alguma maneira isso tenha relevância para vocês. Se vocês me permitem, eu vou tomar uma liberdade, não só como eu tomei com relação ao dress code aqui, mas talvez ser um pouquinho menos... O que eu quero dizer, na verdade? Vocês vão hoje ver as melhores informações, os melhores infográficos, as melhores pesquisas, né? Vocês vão... Então, acho que eu posso tomar uma certa liberdade de trazer um pouco de oxigênio aqui. Não, o áudio sou eu, por um momento. Eu falo para cá. Então, tá aqui, vamos ver se eu consigo fazer tudo funcionar bonitinho. 1, 2, 3. É isso aí. Vamos lá. Tudo o que você precisa saber para entrar no social business. Quando a Suzana me propôs esse título, eu falei, caramba, que responsa. É uma responsa. Né? É uma responsa. Porque quando eu queria ganhar R$1 cada vez que eu ouvisse a palavra tudo. Né? Vocês que estão na área de TI, vocês estão ouvindo tudo vai mudar, a internet vai mudar tudo. Cada vez que a gente ouve tudo, a gente fica um pouco assustado. Então, como essa é uma área que tudo muda muito rápido, eu resolvi fazer uma palestra que vai um pouquinho mais perene. E assim, tudo que uma empresa precisa saber para entrar. Por que eu coloquei 3 pontinhos? Eu vou ser muito franco com vocês, eu acho que eu não gostaria de estar na posição que vocês estão. Vocês provavelmente são responsáveis por TI, por inovação nas empresas e tal. Isso hoje não é uma posição confortável, porque tem muita incerteza por aí. Mas eu estou nesse mercado há uns 18 anos, logo eu falo um pouco mais de mim, mas eu já percebi que existe um certo padrão nessa nossa neurose. De tempos em tempos, a gente tem esse surto de insegurança. Na verdade, eu tenho até uma certa tese, eu acho que o mercado digital ele é movido a surtos. Você tem surtos, aí sai todo mundo correndo, aí você nem sabe se está funcionando ou não, aí vem um outro surto, e a gente nunca sabe se a gente vai correr atrás desse surto ou não. Então, eu vou fazer uma palestra um pouco mais genérica, né, que acho que vai vai ser útil para vocês em surtos seguintes. Né? Próximo slidezinho. Terceiro slide. Meu nome é René de Paula Júnior, tá? Eu coloquei ali meu nick no Twitter, René de Paula, é super fácil me achar. Eu estou nesse mercado digital, a minha formação original não é TI, eu sou formado em comunicação, trabalhava em TV antes. E em 96, o surto, né, pintou o primeiro grande surto, que a internet veio para o Brasil, eu me encantei, eu joguei tudo para cima e comecei a trabalhar no que não era nenhum business ainda. Então, ou seja, levem com uma pitada de sal tudo que eu falo aqui, porque eu não tenho muito juízo. Então, em 96 era a maior falta de juízo abraçar a internet, e eu estou nessa área desde o começo. E aí eu já passei por agências digitais, já passei por projetos grandes em Sony, eu já trabalhei na Microsoft, já trabalhei na Yahoo, já trabalhei até na local web. Então, eu já fui de hospedagem até nuvem, Então, assim, eu rodei por todos os lados do balcão. Tá? Então, isso talvez dê um certo peso, espero que sim, para algumas opiniões. Mas tem uma coisa que é curiosa, que é a seguinte. Se vocês fizerem uma busca por René de Paula no Google, vocês vão ver lá, um cara de cueca não sou eu. Né? Não sou eu. E também a moça de biquíni não sou eu. Né? Felizmente eu publico tanta bobagem que o meu PageRank é alto e eu consigo ter mais PageRank do que gente sem roupa. E aí eu sempre fiquei intrigado por que aparecia o cara pelado ali e tal. Aí eu descobri, isso eu sempre faço esse disclaimer antes, que eu tenho um homônimo. Eu tenho um homônimo, um cara chamado René de Paula,
que é fotógrafo de moda. Então, toda vez que eu vou começar uma palestra, eu falo, se vocês fizerem uma busca e tiver alguém pelado, não fui eu. Né? Eu juro que não. Tá? Eu já passei uma vez um perrengue, eu estava numa palestra e com o Messenger aberto. Eu estava na Microsoft, o Messenger estava aberto, aí apareceu uma mensagem assim, oi Renê, eu sou a Vivian da Mulata Brasil, eu queria fazer um book na frente do seu chefe. Eu falei, não, veja bem, esse é o outro Renê, não sou eu. E essa história é engraçada porque eu sempre quis conhecer o outro Renê. E aí, recentemente, eu conheci o outro Renê. A gente sentou para conversar, foi engraçado porque eu estava de camiseta preta, calça preta e coturno, ele estava de camiseta preta, calça preta e tênis preto. Eu falei, para, já está ficando meio bizarra essa história. Então. E aí eu falei, puxa Renê, que legal, você é fotógrafo de moda. Ele falou, olha, eu fui durante 20 e tantos anos, mas eu não sou mais. Eu falei, por quê? O digital matou a fotografia profissional. Aí que você para pensar um pouquinho, isso acontece aqui com todos nós, a gente fica sempre com esse discurso, disrupção, 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 mas disrupção nos outros é colírio. Na hora que você é disruptado, como é que fala? Disrompido, disruptado, parece alguma coisa para a clínica ortopédica, né? Disrupção. Não é legal. Então, acho que muitos de vocês devem estar aqui também por essa questão. Será que alguém vai me desromper também, né? Como é que eu sobrevivo nessa onda de disrupção? E aí eu estava conversando com o meu homônimo, e aí tem uma coisa em comum, que na verdade é isso daqui, é um número 50, cara, daqui a menos de um mês eu faço 50 anos. Ele tem um ano a mais, a gente tem uma diferença pequenininha. E aí quando você está chegando nessa fase, putz, você começa a pensar, né, será que a tecnologia está me disruptando? Disrompendo, né? Já está acontecendo, né? Como é que vai ser minha carreira no futuro? O que acontece com o meu legado? Né? São questões que vocês pensam como negócio, eu também estou pensando em termos de carreira. E aí, acho que dá para fazer um paralelo com essa crise de meia-idade, que eu acho com que muitos negócios de vocês estão enfrentando. Porque vamos supor que de repente eu ficasse meio deprimido, meio para baixo e tal, e eu saísse por aí para pedir conselhos. Né? Então, se eu fosse, por exemplo, não sei, estou meio deprimido, vou dar uma passeada na Gabriel Monteiro da Silva, provavelmente alguém ia me vender uma Harley Davidson. Né? Que acho que é assim, crise de meia-idade sempre termina em Harley Davidson. Acho que, talvez para quem é mais gordinho, por sorte eu não estou nessa faixa. Tal. Essa história de Harley Davidson me lembra um pouco o que o Minoro falou, que esse foco que a gente acaba tendo, que vai ter alguma aplicação, alguma plataforma salvadora que vai fazer a gente ficar super rápido e ágil, né, da noite para o dia. Você compra um brinquedão novo, um puta brinquedão reluzente e pronto, você não tem mais 50 anos, né? Você ficou um garotão. E tem algumas coisas curiosas, porque quando você pensa numa Harley Davidson, o que você pensa? Rota 66? Ouvindo rock, né? Atravessando o deserto de Nevada. Aí você tenta andar na Marginal Tietê ou na Raposo, né? Aí você percebe que nem toda inovação migra bem, né? Algumas coisas funcionam no Vale do Silício, ou não necessariamente vão funcionar por aqui. Fazendo um parêntese curioso, nessa minha ânsia de estar, sei lá, atualizado e tal, eu fiz recentemente um curso na Singularity University. Vocês já ouviram falar? Fiquei uma semana lá, com outros executivos também. E aí os caras falando um monte de maravilha, né? Puta, nanotecnologia, internet das coisas, robótica, nanomedicina e tal. Aí quando acabou o curso eu falei, olha, primeira pergunta, vocês deviam ensinar como implementar isso lá, onde eu trabalho. Porque, cara, aqui tudo funciona. O céu está lindo, todo mundo é bonito, você consegue dar prejuízo. Líder do prejuízo por quantos anos? Que negócio inovador você consegue lançar no Brasil, consegue ficar anos dando prejuízo? Né? Qual é a inovação disruptiva? Cara, na Califórnia é outro sistema operacional. Eu não sei que sistema operacional é aquele, porque eles não jogam pelas mesmas regras. Então, às vezes, você compra uma maravilha dessa, que esse garfo é super longo, você só vai conseguir comprar leite na padaria e voltar. Porque mais do que isso, por aqui não vai rodar. Então, isso fica como um leve alerta para nós que estamos em permanente crise de meia-idade, de renovação, de autoavaliação, o quanto a gente é assediado o tempo todo por brinquedinhos caros. Né? Isso bom, essa é a primeira brincadeira. A segunda, agora vamos imaginar que eu não gosto de Harley Davidson, eu tenho medo de moto e tal. Se eu continuasse meio em crise e andasse mais um pouquinho e falasse com outro tipo de estabelecimento, provavelmente eles iam me oferecer soluções também assim temporárias, muito poderosas, tá, né? Pois é. Essa é uma questão engraçada. Vou fazer um parêntese aqui. Eu trabalho nesse mercado digital faz tempo
E tem uma coisa que é um vício desse mercado. Não é nem vício, é modus operandi, é modus vivendi, assim. Quando você procura um fornecedor, sobretudo agências eu conheço mais de perto, tá? A agência nunca vai vender o que é bom para você, ela vai vender o que ela consegue ganhar dinheiro, ponto. Essa é a primeira questão. Então, logo vou mostrar um slide um pouco mais interessante. Então, por exemplo, o médico não vai falar para você, olha meu amigo, fecha a boca e vai fazer ginástica, porque nisso ele não ganha dinheiro. O que ele vai falar? Faz uma lipo, né? Bota um implante, toma esse remedinho. A gente hoje é muito assediado por essas promessas meio mágicas, tipo assim, cara, na boa, eu sei que você não vai fazer ginástica, você não vai mudar teu modo de vida, você vai continuar coxinha, você vai continuar estressado, mas cara, na hora H não vai falhar, não vai falhar, porque na real, isso é uma questão curiosa. Qualquer pessoa numa empresa, se ela for sincera, o problema não está à frente, ela está sentada em cima, é isso, normalmente é assim, todo mundo sabe. É o legado, é o backlog, é aquele sistema que ninguém quer pôr a mão e tal. Ninguém quer olhar o que você está sentado em cima. Ninguém quer olhar o raio da lição de casa. Todo mundo espera um Viagra tecnológico que você joga ali, bum, da hora do dia para a noite, você ficou super bem. Eu tenho até uma anedota concreta. Uma vez um colega meu falou, olha, você precisa conversar com o presidente da minha empresa. Eu falei, cara, por quê? Enfim, era da área de TI, a empresa do cara, eu acabei indo almoçar com eles, foi um almoço maravilhoso e tal. E o cara estava empolgadíssimo, mas empolgado pra caramba. Aí eu falei, puxa, que bom falar com você e tal, porque eu acabei de voltar de um evento sobre social business. O cara estava empolgadíssimo. Aí eu falei, cara, você teve muita sorte de me convidar para almoçar, porque se fosse qualquer outro, tinha batido tua carteira, você ia voltar para casa sem calça. Me conta mais ou menos como é que o seu negócio funciona. E a hora que ele começou a contar, e eu comecei a fazer algumas perguntas um pouco mais chatas, né? Tipo, peraí, então você tem o teu desenvolvedor alocado no cliente, tá? Então, como é que essa relação? Como é que o perfil do desenvolvedor que você contrata? Esse cara, as histórias que ele aprende, ele traz para dentro de casa, né? Como é que é a política interna? Aí eu fiz perguntas básicas, que não são tecnológicas. O cara ficou super incomodado. Provavelmente, acho que ele ia ficar mais feliz se ele comprasse um Viagra do que se ele tivesse que olhar para dentro. Né? Então vamos lá. Agora vamos supor que eu continuo deprimido, essa história de Viagra não me resolveu nada, e aí eu resolvo andar mais um pouquinho, e aí eu descubro um cara que vai falar o seguinte, seus problemas acabaram, você tinge o seu cabelo de acaju. Pronto, né? Você vai ser... Aliás, isso é uma coisa engraçada, eu fui procurar na internet cabelo acaju, eu achei o Boni, coitado, acho que ele não ia ficar muito feliz com essa descoberta, porque afinal o cara é um pioneiro, etc e tal. Aí você fala, pô, por que você trouxe um cara de televisão? A televisão morreu, né? A televisão já se viu. Não é velha mídia, não é? Cara, a televisão nunca faturou tanto quanto hoje. O minuto do comercial na Globo nunca foi tão caro e nunca atingiu. Esses caras atingem 90 e tantos % da população. Vocês vão falar que a televisão morreu? Isso é uma coisa curiosa. Aliás, uma outra coisa engraçadíssima coitado, ele pintou cabelo de acaju, Silvio Santos também pinta, o Sarney também pinta, todo mundo pinta, mas uma coisa curiosa, quando eu estava falando com esse amigo meu que era fotógrafo, eu falei, o que você vai fazer agora? Ele falou, cara, é o seguinte, eu estou pensando em fazer vídeo. Eu falei, por que vídeo? Ele falou, olha, para fazer uma fotografia tem app. Todo mundo aqui é fotógrafo. Você tira uma foto com um iPhone qualquer coisa, com Android qualquer coisa, bota um filtro, ficou uma puta foto boa. Você não precisa de um fotógrafo, tem app para isso. Agora, para fazer vídeo ou televisão de qualidade, não tem app. Por quê? Porque o cara precisa saber contar uma história, precisa ser um bom roteirista, ele precisa ter sensibilidade, ele precisa ter direção. Então, olha que engraçado, o cara está praticamente indo para uma coisa que parece meio old school, meio velha, porque ele reconheceu que o talento dele, pessoal, etc. e tal, ainda era maior do que qualquer tecnologia que você coloca no smartphone. É só uma anedota rápida. Então tá bom, eu já fiz essas 3 piadinhas aí para contar para vocês. Uma coisa que ninguém costuma contar, porque normalmente está todo mundo vendendo o seu próprio peixe, certo? Todo mundo vem com um gráfico desses, certo? Aí você fica espremendo, aí você pega o teu telefone e tira uma foto achando que é importantíssimo. A gente tira a foto para a gente nunca mais ver. Tá? Que nem aquela coisa de você bookmarcar as coisas, você bookmarca para nunca mais ver. Então, olha que coisa curiosa.
não sei se vocês têm alguma coisa de e-commerce, se vocês têm a atividade de vocês depende da internet, mas vamos imaginar que vocês olhassem esse infográfico aqui que saiu na e-commerce Brasil, tá? Quais são os canais mais eficientes? Número, hein? Número, click-through, é uma noção, CTR, click-through, tá lá. Redes sociais, 0,73%. Meio baixo, né? Mas pensando bem, está pau a pau ali com links patrocinados, tal, né? Então não está tão mal assim, porque na verdade está melhor do que você fazer propaganda com banner e tal, né? E curiosamente, o resultado melhor de conversão é, cara, e-mail marketing. Quanto tempo tem e-mail marketing? Se você chegar para o teu chefe e falar, olha, eu vou resolver como o nosso problema com e-mail marketing, te demite. Vai falar, cara, você é um desculpa, você é velho, a gente tem que fazer uma app para iPad, sei lá o que a gente tem que fazer. Uma página no Facebook, não é isso que a gente faz para parecer moderno? Tingir o cabelo de acaju, comprar Harley Davidson, tomar Viagra. Então, olha que curioso. Então, isso por si só, você já começa a pensar duas vezes, espera aí, entende só, as coisas mais moderninhas, mais legais, têm uma eficiência menor, né? Curioso. Mas a coisa vai piorar. Nessa mesma página tem esse outro gráfico aqui. Fontes de tráfego que geram mais vendas. Busca orgânica, 34%. 34% das pessoas estão chegando no negócio de vocês por busca orgânica. Agora, vamos supor, quem tem aqui a agência? A agência alguma vez falou, não vamos fazer anúncio, vamos investir em SEO. Porque a agência não ganha dinheiro com SEO. Porque vocês podem fazer sozinhos SEO. Né? Olha que segunda fonte de tráfego e volume. Links patrocinados. Você precisa de alguém para fazer link patrocinado? Não. Você entra lá no Google sozinho, bota seu cartão de crédito e você faz. 23%. Alguém te oferece isso? Não, porque uma agência, um fornecedor, ele não ganha grana com isso. Porque, na verdade, as agências e os fornecedores, eles foram disruptados, desrompidos pelo Google. Foi uma tecnologia que bypassou esses caras. Na verdade, vocês podem, hoje, sozinhos, sem ficar precisando de nenhum especialista louco, aí, 2/3 praticamente do seu tráfego não depende de nada muito revolucionário. Curiosamente, aquilo que mais chama a atenção, que tem evento todo santo dia, está tendo até agora o Social Media Week, né? Em paralelo está tendo aí o Social Media Week. Eu palestro todo ano. Esse ano eles não palestram mais, porque não me chamaram mais, sempre me chamam, dessa vez eles me chamaram mais, porque na última vez eu fui palestrar e falei, o que vocês estão fazendo aqui? Esse assunto já deu. Né? Vocês estão vendo as mesmas palestras do ano passado, não tem, vão para casa. Aí não me chamaram esse ano. Mas de qualquer maneira, sei lá, eu tenho um amigo que trabalha numa agência, se é que ele ainda está na agência, porque o negócio está meio em crise, ele conta que às vezes ele vai naquelas reuniões com aqueles clientes sérios e tal, aí tem sempre aquele cara mais sênior, né, que está quase dormindo, aí uma hora o cara levanta assim, temos que levar em consideração as redes sociais. Aí ele continua dormindo, porque ele acha que é a coisa mais moderna que ele tinha para falar. Tráfego, 2,16%. Ok? Ok. E aí? Então, assim, eu não estou dizendo aqui que social business não funciona. Eu não estou dizendo aqui que inovações não funcionam. Eu não estou dizendo aqui que plataformas não revolucionam. Revolucionam. Tanto é que o grande risco é que ela desrompa ou de qualquer coisa parecida. Todos nós aqui de uma maneira ou de outra. Né? Às vezes eu acho que a questão mais importante do que como que eu posso ser disruptivo é que, assim, como é que eu consigo sobreviver antes que alguém me diz qualquer coisa, desrompa. Essa é a grande questão. Né? E, olha só, mesmo mídia de display, que todo mundo fala, banner não funciona mais, banner é uma bobagem, banner isso, banner aquilo, cara, tá pau a pau ali com social media. E na boa, eu acho que até dá menos trabalho. Né? Vocês estão investindo já em social media ou não? Dá um trabalho desgraçado. É um trabalho desgraçado. Você tem que colocar conteúdo, até mesmo para quem vende esse negócio, a margem é muito pequena. É um modelo de negócio muito estranho. Acho que só quem ganha mesmo é o próprio Facebook, ou talvez o próprio Google. Mas nessa onda de, pô, o cara do meu lado está com uma Harley, eu acho que eu vou ter que comprar uma Harley também. Quantos aqui não entraram nessa história de ter que botar uma página no Facebook? No fim, eu não quero que ninguém responda, porque é tão embaraçoso quanto perguntar quem investiu em Second Life. Ninguém levanta a mão. Né? Porque quem investiu, o cara fala assim, que vergonha que eu entrei nessa roubada. Second Life, o que mais? Fala alguma coisa. Blog corporativo.
que mais que foi roubado? Aplicativo para iPad. Cara, aí vou fazer uma anedota curiosa. Eu comentei logo no começo que esse mercado do digital, eu estou dando um tiro no meu próprio pé, tá? Porque eu não sei fazer outra coisa, mas estou dando um tiro no pé por honestidade. É movido a surtos, certo? Então eu trabalhava numa empresa gigante, com um monte de clientes e negócios, etc. e tal, um monte de problema, um monte de pepino, um legado gigante e tal. Aí você ia falar do legado, ninguém quer falar sobre o legado. Aí o cara marca a reunião para daqui a 3 meses, não, agora não dá para falar, tal. Aí o que acontece? Em algum momento alguém teve uma ideia de fazer um aplicativo para iPad, que não tinha nenhuma ligação direta com o negócio, mas, cara, se eu quisesse falar sobre os problemas, se estivesse pegando fogo, eu não conseguia uma reunião. Se eu quisesse mostrar que teve 20 downloads a mais no aplicativo do iPad, o cara abria a porta para mim. Então tem uma questão que é meio bizarra, que é o foco que a gente está dando em questões que não necessariamente, para não dizer que nem a pau, tem a ver com o problema concreto. Tem a ver com o problema concreto. E eu acho que isso tem a ver com comportamento humano profundo. Lembra que você tem um escritor que chama Arthur C. Clarke, ele falou uma coisa assim: a tecnologia, se ela for suficientemente boa, ela parece mágica, né? Isso é legal a frase, né? Mas a questão é assim, por que a gente gosta de mágica? Tipo assim, eu gostaria agora de um brownie de chocolate, bum, aparece aqui, né? Eu gostaria agora de ficar rico, bum, aparece o dinheiro aqui. Porque a mágica, ela bypassa o processo. A mágica é a ausência do processo, né? Então, eu acho que todo mundo quer, na verdade, desde criança, quando você está na escola, fala, como é que eu faço para tirar nota alta sem ter que estudar? Né? Como é que eu faço para passar na prova sem ter que fazer o trabalho? Né? Na verdade, eu acho que tem um sonho imemorial de escapar do raio da lição de casa. A gente sempre espera por alguma coisa messiânica que vai salvar a gente. Cara, eu não vou precisar organizar a minha casa, eu não vou precisar ver minha política de RH, eu não vou precisar ver se tem feudos dentro da minha empresa, porque eu vou contratar uma plataforma colaborativa. E aí eu vou contar uma história concreta. Eu trabalhei na Microsoft, foi uma experiência bárbara, para minha surpresa, porque eu venho do mundo web, né? Aí quando me chamaram para o Microsoft, cara, no mundo software e tal, eu falei, cara, né, não sei e tal. E no fim acabou sendo bárbaro, sobretudo por causa da cultura corporativa. Não sei se alguém já passou por lá, tal. É uma empresa que normalmente dá muito espaço para quem é proativo. E eu tinha um papel, que era um papel ligado à divulgação de novas tecnologias. Então o que eu fiz? Eu montei um canal no Twitter, eu montei um blog, eu publicava vídeos no YouTube, eu montei um podcast. Cara, eu fiz o que eu quis, sem a empresa me encher o saco. E os meus outros colegas também, pra caramba, eles gerenciavam uma comunidade de centenas de milhares de desenvolvedores no Brasil inteiro. Putz, todo mundo nadando de braçada. Aí uma vez me chamou um cara que na época era RH, se eu não me engano, da Vivo, outra empresa, né? Aquelas que dinheiro infinito, o cara tem o recurso que quiser. Aí ele falou, Renê, me conta como é que você trabalha com essa questão de social, qualquer coisa, né? Na Microsoft. Eu falei, olha, a gente faz isso, aquilo, agora que a gente resolveu se juntar para ver se a gente consegue ver umas sinergias, para botar um pouco de ordem na casa, para ver se não sai fora de controle e tal, mas em princípio é assim. Aí ele falou assim, pô, que engraçado, porque a gente tem acesso às mesmas tecnologias que vocês, as mesmas plataformas, mas ninguém faz nada. Aí eu falei, posso ser franco? E aí vocês vão me permitir um pouco, eu falei, o problema é o seguinte, provavelmente todo mundo aqui está com A na parede. Essa deve ser provavelmente uma empresa em que o cara não tem segurança de se expor. Por razões políticas, por razões corporativas, por razões de cultura, ninguém vai dar a cara para bater. 10 minutos, tá bom? Se o cara não vai dar a cara para bater, você pode pôr a plataforma que ele quiser. Aliás, eu lembro de ter participado uma vez de um evento, acho que foi no CIAB, que é um evento da indústria bancária, vocês conhecem? E aí acho que a IBM estava apresentando uma plataforma colaborativa lá atrás, faz quase 10 anos isso. E aí chamava Jazz. Existe ainda Jazz? Aí alguém da plateia perguntou, mas como é que você faz as pessoas colaborarem? Né? O cara já estava percebendo, não vai rolar, né? Se elas colaborarem, não vai rolar, ninguém vai dar cara para bater. Aí o cara falou assim, terror. Simples, terror. Se o cara não publicar um troço lá, a casa cai. Então, de novo, só para ilustrar como não é necessariamente nenhuma plataforma, nenhuma tecnologia, nenhuma mágica, nenhum Viagra que vai transformar alguém ou uma empresa em moderna pra caramba.
eu quis procurar, na hora que eu achei o nosso amigo Boni, na verdade eu estava procurando por um anúncio que a Folha fez há muito tempo atrás. A Folha e o Estado se odeiam. Eu leio o Estado, eu assumo. Mas o Estadão, uma época, o Estadão é mais conservador, tá? O Estadão resolveu fazer um jornal colorido. Ele colocou o headerzão lá em azul. Tipo, agora o Estadão é colorido. A Folha fez um anúncio que era um velhinho de perna cruzada com um topete azul, assim. Pronto, vocês estão super modernos, né? Mas olha, eu vou contar uma história curiosa. A gente está falando de social business. Você perguntou dessas coisas vestíveis, né? Isso daqui é um Pebble. Vocês já ouviram falar em Pebble? É um smartwatch. Ele foi lançado. Isso é uma coisa engraçada, né? Quem lançou o primeiro smartwatch não foi a Apple. Eram os caras. Isso daqui é um projeto independente. Eles entraram numa plataforma chamada Kickstarter, que é uma plataforma social. Eles falaram, a gente precisa de $100 mil. Sabe quanto eles levantaram? 10 milhões. É o maior case do Kickstarter até hoje. Então, assim, aliás, eu gosto pra caramba, até porque uma das questões interessantes aqui é porque esses celulares, até eu não sei se interessa para vocês, mas a história do smartwatch, tanto da Apple quanto do Android, qualquer coisa que chegar no seu celular, ele apita aqui. Cara, na boa, eu não quero que esse negócio fique... Eu jogo na parede, assim, aqui eu consigo dizer, olha, eu só quero ser notificado se chegar um SMS da minha mulher. Então toca de muito pouquinho, eu gosto, é papel eletrônico, dura uma semana. Olha só, uma inovação, dura uma semana a bateria. É uma inovação que não veio dos grandes, veio de gente que você não conhece e levantou fundos através de uma plataforma social. Ou seja, existem cases. Mas só para não dizer que isso aqui é uma maravilha, as duas outras coisas que eu investi no Kickstarter, que eram uns anéis com NFC para conectar no celular, as duas não funcionaram, foi uma porcaria. Então, quer dizer, tem um pouco de tudo nessa história, quer dizer, as coisas funcionam. Eu acho que o fundamental eu abri aqui as minhas crises de meia-idade e tal, eu fiz parábolas, fiz metáforas e tal, mas a questão, isso vale tanto para vocês pensarem em adoção de tecnologias, quanto em adoção de parceiros, ou quanto em estratégias, ou seja o que for. A minha única dica, e é por experiência própria, é a seguinte: ninguém casa só para lua de mel. Tá? Porque na lua de mel, que nem Ricardão, né? Ricardão é maravilhoso, o cara vem, melhor noite da sua vida. Mas você casa com o Ricardão, sim ou não? Então vocês têm responsabilidades que não é questão de qual é o próximo Ricardão, qual é o próximo brinquedo que eu vou trazer para dentro. É o que efetivamente faz sentido na construção de um futuro comum. O que faz sentido no negócio de vocês. Uma questão curiosa, por exemplo, eu estava falando outro dia com uma empresa que fornece essas informações em tempo real, né, aquela coisa de Big Data. Tal. Eu falei, cara, sabe qual é o maior problema? É fácil ter informação em Big Data. O problema é que todo mundo senta em cima por 6 meses. O que adianta você ter informação a cada 5 minutos, é que nem o meu relógio, a cada 5 minutos piscando, se você não vai fazer nada a respeito? O que adianta você ter insights dos dados de social media se você não está estruturado para dar conta? Sabe o que parece isso? Quando você compra esteira. Alguém já comprou esteira? Né? Você põe, uma semana você anda, vira cabide. Quantos cabides vocês devem ter lá pendurado na plataforma de vocês? Uma porrada, né? Um monte. Então, essa foi a minha última metáfora do dia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar com vocês, que a gente está no finalzinho do tempo. Acho que voltando para essa história de singularity e para essa história de... Caramba, inovação é o que é? Alguma coisa que você compra? Né? Inovação é ser disruptivo. Então vamos pensar o seguinte: quem tem Apple aqui, quem tem um iPad? Você compra por quê? Porque funciona muito bem. Você não compra porque a tela, é simplesmente porque funciona muito bem. Né? E por que as coisas funcionam muito bem? Porque os caras ficam correndo atrás do rabo, correndo atrás de modinha? Não, porque os caras fazem a lição de casa bem feita. Só que o grande saco é que assim, cultura corporativa, lição de casa, são coisas muito difíceis de implementar. Deve ter gente aqui de gerenciamento de mudança, essa coisa de Six Sigma, etc. E tal. Mas, cara, mudar a cultura é o inferno. A gente sempre tem a esperança de que a gente vai ser salvo por uma pílula azul. A gente sempre tem a esperança do Harry Potter, né, que a gente vai ter o manto da invisibilidade, teletransporte, que vai ser uma garra de adamantium, que alguém vai salvar a gente na hora H. Né? Mas, na real, eu acho que a lição está aí para todo mundo.
você compra, é mais ou menos como um casamento bem sucedido, porque está sendo bem feito no dia a dia. Porque eu penso, restaurante. Eu não vou num restaurante para ser surpreendido cada vez que eu for. Eu vou porque eu sei que vai ser sempre excelente. Porque vai ser sempre igual, porque vai ser sempre bom. De repente pode ter um novo cardápio, pode ser o que for, tá? Mas a pirotecnia, essa coisa de buzz, eu acho que a gente criou um culto desse buzz que a gente às vezes não pergunta muito. Ontem, curiosamente, eu encontrei com um amigo meu e falei, putz, eu acabei de pedir as contas de um lugar que eu trabalhava pelo seguinte, chegou um cliente gigantesco, falou, cara, tem aqui uma grana gigante, centenas de milhares de qualquer coisa, para você fazer alguma coisa em um mês para ganhar cane. Provavelmente, não ganhou, acho que pegou alguma outra colocação qualquer, mas veja só, muitas vezes tem gente investindo em inovação, não porque vai fazer parte do negócio, não porque vai transformar a experiência do consumidor, não porque, sei lá, o cara vai falar, puxa, que engraçado, a NET, o suporte era excelente. Eu sei que eu acabei de mudar para o concorrente, o suporte é horrível. O cara está interessado em peruca de caju. Ele está interessado em ficar... Aí vai sair na revista, aí vocês vão ver em evento. Um case que é fantasma. É um case que não tem a menor sustentabilidade. Um case que não vai para o varejo, que não vai acontecer. Mas os caras vão posar de bacana, aí você fala, putz, meu emprego é um saco, né? Como eu sou, nossa, eu estou num lugar tão coxinha, as coisas demoram tanto para acontecer. Puxa, como eu gostaria de ser disruptivo desse jeito. Mas não se iludam, tá? Eu continuo acreditando que o que faz diferença é, se a gente analisar outros países, outras empresas, outras carreiras, né, coisas de sucesso, a gente vai perceber que o segredo é muito, muito, muito mais básico, muito menos pirotécnico, acho que o Minoro até colocou isso, são pessoas, não tanta tecnologia, do que uma Harley Davidson cromada. Meus caros, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que isso salve vocês de perrengues futuros. Se alguém quiser me contatar, a coisa mais fácil do mundo é mexanaldina.com. Eu tenho lá, eu publico muito conteúdo, a Suzana, que até sabe disso. E eu acho que é isso. Agora aceito perguntas. Eu tenho certeza que acho que não é o que você estava esperando. Eu até fico feliz. Perguntas? Eu não vou perguntar se alguém fez Second Life, tá? Eu não vou perguntar. Fala, brother. Vem, Olha, algumas empresas que estavam vendendo o conceito de social business, elas começaram a trabalhar alguma coisa como digital transformation, porque acho que também viram que estava muito longe, ninguém entendia, ou talvez o termo foi mal escolhido, até porque confunde um pouco com o negócio de ONG, de terceiro setor e tal. E que é essencialmente o digital transformation, parece incrível a gente ver de hoje, mas esse processo seu, que é assim, é manual, vamos automatizar. Certo. Esse formulário em papel, dá para fazer um formularinho aí no computador e tal? Mas, de alguma forma, parece, a gente já passou tanto tempo, a internet está aí desde 2000. Não aconteceu nada. Né? E a gente passou tanta coisa, falar em se tornar digital agora, e antes teve PC, teve rede, teve um monte de coisa que, de alguma forma, era digital. Sabe o que está acontecendo? Vou ser muito franco com vocês. Eu acabei falando para o pessoal da Social Media Week. Na verdade, não tem nenhuma novidade faz 4 anos. É isso. Não acontece nada de novo faz 4 anos. No mínimo. Quanto tempo tem Twitter? 7 anos? Quanto tempo tem Facebook? 5 anos? De real, não tem nada. Mas existe uma indústria de vender novidade, que nem você trocar de carro zero. É o mesmo carro, o cara trocou o friso. Né? E aí até foi bom se lembrar, porque recentemente um dos caras que eu mais admiro é o fundador do PayPal. PayPal, que é o ar que a gente respira, uma puta plataforma. Ele falou o seguinte, na boa, paramos de inovar na década de 70. O Elon Musk. Paramos de inovar na década de 70. O que a gente tem feito agora é cosmético, velocidade, mas na real as grandes questões, energia, transporte público, medicina, as grandes descobertas foram nos anos 70. A gente parou e, na verdade, vamos lá, de verdade, o que é inovação hoje em dia? É fazer um smartwatch, que é aquele da Apple, que vai acabar em 12 horas. Desculpa, não é inovação. Né? Então, assim, na boa, o que é inovação? Para mim, eu juro, inovação para mim, se alguém quiser ser revolucionário hoje, é fazer bem feito, fazer o bem feito que tem que ser feito.
Essa para mim, se o governo fizesse isso, já era revolucionário. Se qualquer um fizesse o bem feito, era revolucionário. Mas existe, como, a gente está no mundo de consumo, não tem jeito, a gente tem que fazer, vocês também têm que vender seu peixe, né? Mas eu recentemente passei por uma situação curiosa, que eu estava numa agência modernosa e tal, e eu fui lá vender o nosso peixe para um cara de uma indústria super bem sucedida, líder de mercado, reconhecido até em social media, social business e tal. Aí eu fui abrir o meu fabuloso Mac, com o meu fabuloso Keynote, não tenho mais, eu estou com Surface agora, passou. Aí o cara falou assim, nem abre, só quero saber uma coisa, você é bozo? Eu falei, cara, assim, me conhece há 20 anos. Não, porque só vem bozo. Bozo é o mesmo, todo mundo aqui é bozo, todo mundo fala as mesmas coisas, todo mundo promete a mesma coisa, mas na verdade, cara, eu quero saber assim, é você que vai entregar? Se for você, é você? Então eu confio. Aí você percebe o desgaste que já rolou com esse discurso, alô criançada, o bozo chegou. Ninguém mais cai nessa. Vocês provavelmente devem estar com uma dificuldade monstro de encontrar bons... Com quem que vocês falam sobre inovação? Não tem com quem falar, cara, vocês montam uma equipe interna. O Bradesco tem uma equipe interna maravilhosa, o Itaú tem uma equipe interna maravilhosa. O cara monta aí dentro, porque na verdade o mercado não está preparado para atender. Porque nem tudo que é bom para você, cliente, o cara ganha dinheiro em cima. Que nem a história do Google, lá que falei, pô, de repente a melhor coisa para você é SEO. Quem ganha dinheiro com isso? Ele vai vender isso para você? Não. É isso que eu espero de alguma maneira ter poupado vocês de alguns perrengues no futuro. Foi. Bom dia, meu nome é Hélio Costa. A gente trabalha, nós somos uma empresa de tecnologia e nós entendemos, pensamos que o que define sucesso ou fracasso, sobretudo no mundo digital, mas também no mundo dos negócios em geral, é quanto o que você faz é relevante para o consumidor, para as pessoas. Tá? Penso que inovação é fazer melhor o que já vem sendo feito, encontrar formas melhores de fazer e que produza melhores resultados. Dentro da área de social business, nós estamos desenvolvendo uma plataforma que tem 4 anos de trabalho, chamada bigevento.singular.com, e ela propõe justamente essa questão de integrar interesses, juntar quem quer com quem produz, enfim. Eu queria que você pudesse falar alguma coisa a respeito de negócios desse tipo, de negócios que tentam fazer melhor o que vem sendo feito. Tá. Olha, assim, cases de sucesso existem vários, eles infelizmente têm menos destaque do que deveria, porque normalmente quem tem mais grana para falar, não necessariamente é quem tem a melhor mensagem, né? Então, uma vez eu vi um case de um rapaz que trabalha na Previdência Federal, blá blá blá, e aí ele contou uma história de uso de plataformas sociais dentro da Previdência. Eles gamificaram a maneira como os caras mensuravam os trabalhos dele, fizeram lá uma competição interna e tal. Cara, uma transformação brutal de cultura em cima de uma plataforma social e que teve impacto direto no serviço que a gente paga. Alguém sabe desse case da Previdência? Eu entrevistei o cara, ninguém entrevistou esse cara, eu entrevistei e botei na internet, está lá o cara falando. Eu falei, cara, está aí um caso maravilhoso que impacta uma coisa crítica aqui, né, que afeta 200 milhões de pessoas, e que não tem tanta divulgação assim. Porque quem ganha dinheiro com isso? Ninguém. Normalmente se você vai ver alguém vendendo algum peixe que não necessariamente é aquilo que você precisa. Então assim, eu acredito e há coisas que funcionam, eu tenho trabalhado com isso há 18 anos, e-commerce, Java 4 e tal. Mas a grande questão é, eu acho que a gente fica se sentindo mal, fala, putz, como eu gostaria de ser disruptivo, né? Como eu gostaria de estar usando essas coisas todas. Olha aqui o meu iPad. Vocês viram a estatística ontem? 96,1% dos celulares vendidos no país são Android. Ok? Android, é isso. Né? Então, aí você começa a perceber, pô, peraí, como é que é iOS? Não, aí alguém faz tanta propaganda assim do que é popular? Infelizmente não. Então, eu espero que eu tenha trazido algum tipo de conforto para quem estivesse se sentindo com crise de meia-idade aqui também, se sentindo assim, meio grisado. Mais uma lá? Sim, meu nome é Vanderlei, sou da Prime Informática. Tá. Baseado na sua teoria da crise da meia-idade, a gente vê públicos da meia-idade para alta idade. Sim. E a gente vê o público mais jovem. Eu queria que você traçasse um paralelo
com relação aos profissionais que estão nessa fase, né, do cinquentinha nosso cinquentinha para cima, e essa nova galera que está vindo aí, se tem mesmo esse abismo que todo mundo prega, que todo mundo fala. Queria a sua opinião. Eu acho que houve, de novo, essa indústria toda vive de mitos. Há um mito que surgiu algum tempo atrás, a bendita história de geração Y. Que eu fiquei possesso, para não falar outra palavra, porque eu falei assim, cara, desculpa, geração Y, meu pai não foi para a Segunda Guerra, eu não fui para o Vietnã, como assim? Geração Y é um tema americano, em 64 eu nasci, da ditadura, não tem nada a ver, eu sou geração BR, então criou-se um mito dessa geração hiperconectada, blá, 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 blá. Já estão saindo uma série de resultados mostrando que a história do multitarefa é lenda, que é a história que uma criança, o próprio Steve Jobs não deixava os filhos usarem iPad, não deixa. Ele falou, não, criança tem que brincar com papel e lápis. O próprio Steve Jobs saiu numa entrevista com um cara. Então teve uma série de mitos, uma certa idolatria com relação a esses jovens que seriam em princípio mais antenados, mas tem duas questões. Em primeiro lugar, eu penso, sei lá, lá atrás, os meus amigos veteranos, a gente construiu essa plataforma que os caras estão usando. Então, peraí, algum mérito a gente tem, porque os caras só estão usando, desculpa, eles só estão usando. Mas a gente fez essa porra. O cara já nasce com a coisa pronta, essa é a primeira questão. De qualquer maneira, eu acho que a gente tem um problema severo, eu já estou vendo alguns ecos, assim, como essa moçada desaprendeu a conversar, porque não conversa. Não sei se vocês já passaram por isso, eu fui trabalhar, eu nunca senti choque geracional até o ano passado, tá? Falando em crise. Porque eu sempre trabalhei com gente mais nova, eu larguei uma faculdade, fui para outra, eu sempre fui mais velho. E aí nessa agência, eu sou muito comunicativo, eu chegava na agência assim, hello, né? Aí cara, não tinha hello, porque estava todo mundo com fone de ouvido. Eu acho que o fone de ouvido foi a pior inovação da história, porque as pessoas, não é pior do que a tela, porque o cara fica naquela bolha. Eu me senti sabe quando os monges ficavam, monge copista? Era como se fosse monge copista do século XI, porque ninguém abria a porra da boca. E aí ninguém conversava. E aí eu estava me sentindo desconfortável e tal. E eu fui falar com o meu chefe, que era mais novo, óbvio, né? Aí eu falei, cara, não sei, primeira vez que eu estou me sentindo desconfortável. Aí ele falou, sabe qual é o problema? É você. Você é um cara intenso. Eu falei, o que eu faço? Muda a medicação? Desculpa, eu demorei para conseguir ser assim, né? Isso era um mérito. Eu lembro que uma vez também eu participei de um processo seletivo. Na última entrevista era para o Google. Na última entrevista era para o RH do Brasil. Eu tinha falado com todos os gringos do mundo, Indiana, aquela zona. Chegou na menina de RH, era uma menina novinha, nadei de braçada, falei, me diverti, fiz piada, contei a história, voltei, falei, cara, fui bem. Não foi. Aí eu perguntei para os meus amigos, falei, o que aconteceu? Ela falou que você conduziu a conversa. Eu falei, cara, eu sou pago para isso, cara, eu nem pago. Né? Então, assim, tem algumas... Criou-se uma certa mitologia. Eu acho que essa geração está começando a mostrar algumas limitações. Isso não sabe contar história, não espana, você pressiona o cara espana, você liga para o cara não quer atender, ele quer que você mande uma mensagem, porque o telefone não tem controle, né? Então tem essa geração autista que está mostrando as limitações. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive num país cruel que abate a gente a tiros, né, que nem cavalo, quando você faz mais de 40. Essa é a realidade, não vamos esquecer disso. Assim. Essa história de ser disrupção dos outros é colírio, eu estou pensando em mim mesmo. O que eu tenho hoje para oferecer que um moleque com uma app não tem? Sabe o que eu tenho hoje? Que eu assumi que eu tenho hoje para oferecer uma app que uma app não faz? Isso que vocês estão vendo agora. Falar de improviso, comunicar. Porque isso a app não faz. Isso o cara não vai ter como procurar no Google. Né? Então eu acho, fica para todos nós aqui, até como empresas. Na boa, o que vocês vão fazer que uma app não faz? E uma app grátis, isso que é pior. E já tem app grátis para tradução, app grátis para tudo, desculpa, para qualquer coisa. Então, o que a gente vai fazer que uma app grátis não faz? Eu não tenho resposta, não. Estou quebrando a cabeça também. Estou muito franco. Vamos aplaudir, senhoras e senhores. René de Paulo. Obrigado, René. A organização do SM Show me disse que talvez você estará no próximo congresso. Obrigado. Tá bom. Então, obrigado, René. Parabéns pela contribuição nesse bate-papo tão positivo, tão interessante. Eu vou fazer uma disrupção. Bom, pessoal. Muito obrigado. Na sequência, senhoras e senhores, a nossa próxima atração é o showcase da IBM. Vai falar sobre transformando dados em insights para negócios. Vamos trazer aqui a responsável pela gestão de equipes de gerenciamento de informação na unidade de